Assunta Basterra foi a primeira menina chinesa a ser adotada na cidade de Santiago, na Espanha. A sua chegada na família deveria representar o início de uma vida repleta de oportunidades e amor. Porém, aos 12 anos de idade, sua história se transformou em um mistério que perdura até hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar o caso Assunta. E antes de você continuar assistindo o vídeo, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal, é bem rapidinho e me ajuda muito. Nós postamos de 2 a 3 casos por semana com bastante conteúdo interessante, então se inscreva para você não perder nada. Eu tô quase chegando a 80 mil inscritos e é uma marca muito importante para mim. Então, se você quiser me ajudar, indique o meu canal para algum amigo ou conhecido seu que gosta desse tema de mistérios, sobre crimes. Me ajuda aí a chegar a 80 mil, depois a próxima marca será 100 mil inscritos. Além disso, eu faço conteúdos exclusivos para a rede social de fotos. Então, me segue lá, o arroba estará aqui na tela. Bom, então é isso. Fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, eu decidi fazer esse vídeo aqui para vocês porque eu assisti a série da Netflix que tá bem em alta aí sobre o caso Assunta. E quando eu coloquei a série, na verdade, eu achei que era um documentário, mas não é, é uma série dramatizada sobre esse tema. E eu confesso que eu preferiria muito mais que fosse um documentário, porque sendo série a gente não sabe exatamente o que eles alteraram para fazer sentido como série, como história contada. Então, eu prefiro muito mais, quando eu tô falando de casos criminais, assistir um documentário mostrando exatamente os fatos. A série é bem longa, são 6 episódios, tem 1 hora e pouco cada episódio. Eu achei um pouco confuso, exatamente por isso, porque eu não consigo saber o que é fato, o que não é, o que foi incluída na história ali para ficar mais interessante, porque isso ocorre, né, quando são séries dramatizadas. Então eu decidi fazer esse caso aqui para trazer tudo o que é fato, o que eu pesquisei e encontrei, que foi comprovado aí pela investigação, pela polícia e por testemunhas. Então eu vou começar como sempre faço, seguindo aqui a linha do tempo. Assunta Basterra Porto nasceu na China, na cidade de Yongzhou, em 30 de setembro do ano 2000, e seu nome de nascimento era Feng Zhong. E desde quando ela chegou na Espanha com 1 ano de idade para morar com a sua família adotiva, ela não passou mais despercebida. Ela foi a primeira chinesa adotada na cidade de Santiago, na Espanha, então isso já atraiu bastante mídia para ela. Quando ela tinha apenas 1 ano de idade, ela foi adotada por um casal natural da Espanha, que era a advogada Rosário Porto Ortega e o jornalista Alfonso Basterra Campo. Então, a menina foi enviada para a Espanha para morar com a sua nova família adotiva. E como eu falei, o fato desse casal estar adotando uma criança de outra nacionalidade despertou um grande interesse da mídia. E por isso, na época, foram feitas inúmeras reportagens nos principais canais de televisão da Espanha sobre esse assunto. E nessas entrevistas, os pais sempre falavam da felicidade que sentiram com a chegada da Assunta e também o esforço que eles fizeram para conseguir essa adoção. Hoje, vendo o contexto inteiro, como de uma forma geral, há quem diga que eles faziam de tudo para estar na mídia, para chamar a atenção, para serem os únicos e exclusivos. Principalmente o Afonso, ele gostava bastante de falar que a vida financeira da família era muito boa, então parece que eles gostavam de viver de status. A Rosário Porto, que era a mãe adotiva, era uma filha única de um conhecido advogado da cidade de Santiago, e sua mãe era professora universitária de História da Arte. O pai da Rosário era um homem muito rico e conhecido ali na região. Ele trabalhou como cônsul no consulado da França, que tinha ali em Santiago, e ele tinha bastante influência política na região. E a Rosário, desde o início da sua vida, ela recebeu excelente formação. Ela vivia como se fosse uma princesa, tinha tudo o que queria. Porque além do seu pai ser muito rico, ela era filha única. Depois de concluir os seus estudos na Faculdade de Direito da Universidade de Santiago, ela começou a trabalhar no escritório do seu pai.
até que em 3 de março de 97 ela foi nomeada cônsul da França e esse cargo ela herdou do pai e ocupou até 2006. Já o Afonso Basterra é um jornalista. Ele era especializado em questões econômicas, porém depois de perder um emprego estável que ele tinha, ele passou a trabalhar pontualmente com alguns meios de comunicação. Então ele era um homem desempregado que trabalhava pontualmente por demanda. A Rosário, como eu falei, era de uma família que tinha ótimas condições financeiras, porém o Afonso, o marido dela, ele não tinha exatamente a mesma condição. E como ele não tinha um emprego fixo, ele acabou dependendo do dinheiro que a família da Rosário tinha. E como eu falei, ele adorava falar que dinheiro nunca foi problema para eles e que eles tinham uma situação financeira muito confortável. Porém, quem provia isso para a família era a Rosário, não ele. A condição financeira boa era dela, não dele. A Rosário, ela sofria de uma doença autoimune chamada lúpus. E por isso os médicos falaram que era melhor que ela não engravidasse, porque na situação que ela estava, seria um risco para sua vida. E foi quando o casal decidiu iniciar um processo de adoção na China. E aí chegou a menina Assunta na vida da família. A Assunta se adaptou muito bem com a sua nova família, afinal ela era apenas uma bebê quando ela chegou à Espanha e ela se tornou uma filha inseparável dos seus pais. Ela era também uma criança muito responsável e madura para sua idade, ela era também muito apegada aos avós maternos. A Assunta se destacou muito na escola, ela era uma aluna acima da média e seus professores chegaram à conclusão que ela estava muito avançada para continuar na sua turma. Ela era muito mais avançada do que os outros alunos, então ela pulou uma série na escola. E nas horas vagas, ela também fazia aula particular de inglês, piano, violino e dança, ela fazia balé. E a família mantinha uma vida social bem agitada. Eles iam a concertos de música clássica, a jantares e eventos, e todos viam como a Assunta parecia ser muito bem cuidada pelos pais. Parecia que realmente o casal fazia de tudo pela menina, tanto pela sua educação quanto para ela ser uma criança feliz. A elite de Santiago testemunhou durante 11 anos a adoração que o Afonso e a Rosário dizia ter pela Assunta. E todo o ambiente criado pela família era realmente de muito privilégio para a menina. Ela frequentou escolas particulares, ela tinha facilidade para aprender, principalmente idiomas. Eles viajavam bastante juntos e ela adorava. Ela tinha muitos amigos e seus avós maternos a adoravam. E na verdade, os pais da Rosário quiseram muito que essa adoção ocorresse, porque eles queriam ser avós. E um dos motivos pelos quais a Assunta foi adotada foi esse, foi a pedido dos pais da Rosário. E eles realmente ajudavam muito em relação à criação da menina. Então parecia que a família vivia em plena harmonia. Porém, chegou um momento em que essa paz foi abalada. Em dezembro de 2011, a mãe da Rosária acabou falecendo e depois de 7 meses, o pai dela também faleceu. A Rosária ficou não só sem pais, mas também sem a ajuda que eles davam a ela e ao marido para criar a menina. E a partir disso, é dito que a Rosário passou a ter um declínio físico e mental, e todos perceberam isso. A morte dos avós também marcou bastante a Assunta, porque ela era muito apegada a eles, e meses depois ela escreveu uma história bem estranha em seu blog pessoal. A história foi escrita em espanhol e inglês e chamou atenção porque tratava de mistérios e crimes em 3 parques de Santiago, que era o Belvis, o Bonaval e a Alameda. Nesse último, a menina conta a história de uma família feliz, que era composto por um homem, uma mulher e um filho, porém que a felicidade foi interrompida quando o homem mau tirou a vida do marido e da mulher. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, seu corpo está no Parque Alameda e seu espírito também, fecha aspas. E esse era o parque preferido do avô da Assunta. Olhando assim, parece apenas fruto de uma boa imaginação, de uma menina muito inteligente. Porém, com o desenrolar desse caso, essa história parece até uma premonição do que estava por vir. E todo esse declínio da harmonia da família perfeita nos leva ao dia 6 de janeiro de 2013. Neste dia, o Afonso descobriu que sua esposa Rosário estava sendo infiel. Não fica claro o porquê, mas naquele dia o Afonso resolveu dar uma olhadinha nos e-mails da sua esposa. E lá ele descobriu várias trocas de declarações de amor da Rosário com seu amante. 2 dias depois, ele a confrontou com isso e, claro, eles tiveram uma briga terrível e então decidiram se separar. O que mostra na série é que a Rosário estava muito apaixonada pelo seu amante.
Porém, ele era um homem casado e com filhos, e ele não pretendia levar aquele caso a sério. Porém, a Rosário queria. Parecia, na verdade, que a Rosário tinha um certo desprezo pelo seu marido, porque ela sustentava a casa, então acho que ela não via ele como sendo o marido que ela gostaria que fosse. Então, quando a Rosário conheceu esse amante dela, ela quis viver aquele romance intenso. Não dá pra saber se é exatamente esse sentimento que a Rosário tinha, mas é o que fica muito evidente ali na série. E como eles focaram muito nisso, tiveram vários episódios e várias cenas onde mostra a Rosário sofrendo pelo amante, eu acredito que tem assim ali um fundo de verdade. Que ela tinha o amante era fato. Já o Afonso ainda era um homem apaixonado pela sua esposa, tanto que quando ele descobriu a traição, ele não aceitou nada bem. Ele quebrou a porta do banheiro da casa onde eles viviam em uma das brigas e depois de sair de casa, ele passou a seguir a Rosário para ver para onde ela iria, se ela estava saindo com o amante. Ele também passou a mandar vários e-mails para ela com insultos e várias acusações. O próprio Afonso mais tarde admitiu que essa reação não era nada aceitável, essa reação que ele teve, e na época ele até procurou um tratamento psicológico para aceitar melhor ali a separação. Ele então saiu da casa da Rosário e foi morar em um hotel bem próximo da casa onde ele vivia com ela. E aí eles deram andamento no divórcio. Os dois eram casados em regime de separação total de bens, então com esse divórcio, quem sairia prejudicado era o Afonso. Afinal, ele tinha recursos financeiros bem limitados. E nessa época eles entraram em uma batalha judicial pela guarda da Assunta. Porém, não demorou muito e no mês seguinte, em 14 de fevereiro, eles entraram em um acordo mútuo e saiu o divórcio. A decisão do divórcio estabeleceu que, embora o poder parental sobre a Assunta fosse partilhado por ambos os pais, a guarda ficaria com a Rosário. Então, elas morariam juntas em um apartamento na rua Doutor Teixeiro, em Santiago, e o regime de visitação do pai estabelecido na decisão judicial foi que ele poderia ficar com ela em finais de semanas alternados. Em feriados e férias foi estabelecido que a cada ano deveriam alternar também entre os pais. Então, um ano a Assunta passaria as férias com o Afonso e no outro ano passaria com a Rosário. E de qualquer forma, no período de verão, a Assunta costumava passar longos períodos na casa da sua madrinha. O Afonso também teria que pagar uma pensão alimentícia de 150 euros e esse era um valor bem abaixo da média, exatamente porque ele não tinha um emprego fixo. E também parece que ele não tinha muito dinheiro guardado, então ele teve ali uma pensão bem abaixo da média para pagar. E ele teria também que cobrir com metade das despesas extraordinárias da menina. E a verdade é que agora a Rosário estava livre para ver o seu amante quando ela quisesse. Seus conhecidos dizem que parecia que ela tinha tirado um peso das suas costas com a separação. E agora ela podia viver uma nova vida com seu verdadeiro amor. E infelizmente, por causa disso, nessa época, ela passou a negligenciar a Assunta. A menina começou a ficar cada vez mais tempo sozinha em casa enquanto a Rosário saía para ver o seu amante. Mas claro que tudo isso ela fazia escondido do Afonso, que mesmo sendo seu ex-marido, ela não queria que descobrisse que ela estava mantendo aquele caso. E agora ela tinha se livrado do seu marido, porém a sua filha adotiva, a Assunta, aprendia de alguma forma, porque não era sempre que ela podia sair para ver o seu amante, afinal ela tinha que cuidar da menina. Então a Assunta começou a se tornar um fardo para Rosário. E isso foi algo que a própria Rosário confessou aos seus psiquiatras durante os tratamentos que ela fazia para suas crises depressivas. A Rosário já estava livre do Afonso, mas ela ainda tinha a Assunta que impedia que ela saísse quando quisesse e a hora que quisesse para ver o seu amante. Fora que quando ela fosse sair para ver o amante, ela teria que avisar o Afonso que ele teria que ficar com a menina, então ela teria que dar alguma satisfação ao seu ex-marido. E aí, em 26 de junho, a Rosário ficou muito doente durante uma crise de ansiedade. E ela foi internada no Hospital das Clínicas de Santiago. Nessa ocasião, ela teve tonturas, instabilidade ao caminhar e queda de pressão. Ela ficou internada até 1º de julho e, vendo toda aquela situação, o Afonso se manteve próximo para tentar ajudar. E, na verdade, é dito que o Afonso viu a oportunidade perfeita para se reaproximar da sua ex-mulher. E isso era o que ele realmente queria, reatar o seu relacionamento. Depois que ela recebeu a alta do hospital, os dois conversaram e chegaram a um acordo ali entre eles, onde o Afonso cuidaria da Rosário, da sua ex-mulher, porque além da doença de lúpus, ela também sofria com episódios depressivos bem severos, e em troca, a Rosário o ajudaria financeiramente. Só que para isso funcionar, o Afonso impôs uma condição. Ele só aceitaria aquilo se a Rosário cortasse completamente o relacionamento com seu amante. E ela falou que concordava com aquilo. A Assunta ficou morando com a Rosário,
mas ela começou a ver o pai todos os dias. Então o Afonso começou a fazer almoço, buscar a menina na escola e passar todos os dias um tempinho ali com a Assunta para ajudar a Rosário. E o Afonso morava em um apartamento a apenas 20 metros de distância da casa da Rosário. Mas é claro que a Rosário nunca deixou de ver o seu amante, mesmo dizendo para o Afonso que ela tinha terminado o seu caso. E logo o Afonso descobriu que mais uma vez ele estava sendo enganado pela sua ex-mulher. E aí na noite de 4 para 5 de julho ocorreu um estranho incidente ali na casa da Rosário, que no fim ninguém conseguiu explicar o que de fato aconteceu naquela madrugada. Entre 2h30 e 4h30 da manhã, um homem supostamente invadiu a casa da Rosário e apertou o pescoço da Assunta em seu quarto. A Rosário falou mais tarde que tinha deixado as chaves na porta, ela tinha esquecido por descuido, e enquanto dormia ela começou a ouvir alguns barulhos ali dentro do apartamento, e aí ela se levantou, foi até o quarto da filha ver se estava tudo bem, e lá ela viu um homem baixo e bem forte usando luvas de látex que estava apertando o pescoço da menina. A Rosário falou que agarrou o homem, deu um empurrão e ele saiu correndo. Mas o que tem de mais estranho nessa história é que a Rosário não quis denunciar para a polícia. Ela não quis prestar queixa, ficou como se fosse um segredo da família. A Assunta acabou contando para sua melhor amiga por WhatsApp o que tinha acontecido, que alguém tinha tentado tirar a vida dela, e depois em uma excursão ela falou também para uma outra amiga. Essa outra amiga confidenciou para a mãe o que tinha acontecido e, sabendo disso, essa mãe entrou em contato com a Rosário e falou que ela deveria denunciar aquele ataque, que era um absurdo ela ficar quieta. A Rosário então decidiu ir até a delegacia, porém é dito que no momento ela decidiu não fazer a denúncia, ela apenas ficou conversando ali com os policiais e resolveu ir embora. Mas ela falou para a mãe da amiga da Assunta que tinha denunciado. Esse suposto ataque que a Assunta sofreu foi pauta mais tarde no julgamento, então eu vou abordar algumas teorias em volta disso mais para frente. E os dias seguintes se passaram com certa normalidade. Até que no dia 9 de julho, o Afonso levou a Assunta para aula de música, como ele sempre fazia, porém as professoras perceberam que visivelmente ela não estava bem. Ela demonstrava muita tontura e sinais de sonolência e os professores perceberam aquilo. Ela mal conseguia ficar de pé. No dia 22, ocorreu novamente um incidente semelhante. É dito que ela começou a tocar algumas notas erradas no violino, isso não era comum, e do nada ela deixou o arco cair no chão. A sua professora, chamada Maria José, percebeu que a menina não estava nada bem e decidiu avisar a diretora da escola, chamada Isabel. A Assunta confiava e tinha muito carinho pela Isabel, porque ela tinha acompanhado a menina desde bem pequena. E sabendo disso, a professora decidiu chamar a diretora e verificar a situação. A Isabel então falou que o Afonso havia informado no outro dia que a menina estava sonolenta porque ela estava tomando antihistamínico para alergias e esse remédio dava essa sensação, dava esse efeito colateral. Porém, nesse dia ela estava tão mal que ela estava quase desmaiando na frente da professora e também da diretora. As duas então começaram a conversar com o assunto e perguntou o que ela tinha tomado no café da manhã e a menina respondeu que não se lembrava e que era muito estranho ela não se lembrar, porque tinha memória muito boa. A própria Assunta falou isso. Então elas perguntaram se ela sofria de algum tipo de alergia e a menina respondeu que não tinha nenhuma alergia e que não sabia o que os pais estavam dando para ela de remédio. Ela falou o seguinte: não sei o que me dão, mas ninguém me diz a verdade. E por essa conversa fica claro que a Assunta estava bem desconfiada do que estava sendo obrigada a tomar. Ela então falou para as professoras que tomavam pó branco, que tinha um gosto horrível, que sua mãe dava a ela. E a Assunta falou para as professoras que certo dia esse pó branco fez com que ela dormisse 2 dias seguidos. Ela também falou que uma amiga da sua mãe era quem tinha levado aquele medicamento para ela. O Afonso, diante disso tudo, foi chamado pela escola para buscar a filha e foi informado que ela não estava bem. Porém, seu comportamento quando chegou até a escola também chamou a atenção das professoras. É dito que ele evitou conversar com elas e quando a professora avisou que a Assunta não estava bem, ele se limitou a dizer que era por causa do remédio da alergia. E a menina estava tão mal que ela tinha que andar segurando nas paredes, se encostando, senão ela cairia. 2 dias depois, a Assunta voltou para a aula de música e nessa altura a professora e a diretora passaram a observar mais de perto a menina.
E nesse dia ela estava completamente bem, completamente normal, com uma cara boa. Então, aparentemente, ela não tinha sido medicada. E quando as professoras tentaram perguntar sobre o que tinha acontecido no outro dia, a Assunta ficou muito reservada, ela não quis falar nada. E, obviamente, a Assunta estava sendo obrigada a ingerir uma quantidade anormal de medicamentos, mas a professora e a diretora não conseguiram entender isso logo de cara. No mês seguinte, em agosto, a Rosário teve outra crise de depressão acompanhada de ansiedade e ela foi internada novamente na clínica de Santiago. Ela passou alguns dias nessa clínica e depois recebeu alta. E o Afonso foi quem ficou cuidando dela. Como eles não estavam em condições de cuidar da Assunta, no dia 30 de julho, ela foi enviada para a casa da sua madrinha, onde ficou até dia 22 de agosto, que ficava ali em Vila Nova, uma cidade vizinha. Essa madrinha tinha se aproximado da família através dos pais da Rosário. Porém, estranhamente, a Rosário nunca contou sobre os seus problemas psiquiátricos para a madrinha da sua filha. Mas ela sempre deixou claro que a Assunta não sofria de nenhuma doença que exigisse medicação. E eu achei essa informação extremamente importante para esse caso, porque o Afonso havia dito na escola de música que a menina tinha que tomar remédios periódicos para alergia. Já a Rosário falou para a madrinha da menina que ela não precisava tomar nada. Então fica muito claro que a história do remédio antialérgico era apenas uma desculpa que o Afonso tinha dado para a professora da sua filha, para não precisar se explicar por que ela estava tão dopada. Enquanto esteve na casa da madrinha, a Assunta não foi visitada nenhuma vez pelos seus pais, mas manteve contato diário por telefone. No dia 22 de agosto, ela voltou para casa e no dia 28, a menina novamente fez as malas e passou 2 semanas com outra mulher que cuidava dela desde que ela tinha sido adotada. A Assunta gostava muito dessa mulher, que era a Carmen, e ela ficou nessa casa até dia 10 de setembro. E é dito que nesse período, a Assunta parecia muito feliz e despreocupada. Tudo isso nos leva ao dia 21 de setembro de 2013. A Assunta, com então 12 anos, foi dada como desaparecida na tarde desse dia. Mas para vocês entenderem a linha do tempo de tudo, principalmente desse dia, eu vou começar pela manhã. Então, no dia 21 de setembro, a Assunta acordou na casa do seu pai, do Afonso, onde ela havia dormido. A Rosário tinha passado a noite com o amante e por isso ela deixou a filha com o Afonso. Às 8h30 da manhã, a Assunta acordou e às 9h30 ela foi para a casa da sua mãe para fazer aula de chinês. A distância entre as duas casas era de 20 metros e não era necessário atravessar a rua, então a Assunta costumava fazer o trecho sozinha às vezes. E foi o que aconteceu nessa manhã. Às 10h15 da manhã, a aula começou e durou mais do que o normal, porque a Assunta, a Rosário e a professora ficaram conversando. À 1h55 da tarde, a Assunta saiu da casa da Rosário e foi em direção ao apartamento do seu pai para assistir Simpsons. E o combinado era que os 3 almoçariam juntos na casa do Afonso. Porém, a Assunta saiu primeiro, que é sua mãe, e sua mãe foi depois. Às 2h da tarde é visto a Assunta passando em frente à câmera de segurança de uma agência bancária na esquina, a caminho do apartamento do seu pai. O Afonso tinha ido comprar a comida, então ele foi e voltou, e nesse momento ele já estava em casa, e meia hora depois a Rosário chegou na casa do Afonso. Depois os 3 ficaram algum tempo ali na casa juntos. Às 5h21 da tarde, a Assunta passa pela mesma câmera de segurança da agência bancária a caminho do apartamento da sua mãe. Ela teria ido sozinha fazer os seus trabalhos escolares em casa, enquanto a Rosário ficou algum tempo fumando e conversando na casa do Afonso com ele. E essa informação foi confirmada além pelas câmeras de segurança, também pela própria Assunta, que enviou para suas amigas pelo WhatsApp uma mensagem dizendo que iria fazer o dever de casa. Às 5h28, a Rosário também passou em frente dessa câmera de segurança e ela disse que naquele momento ela não estava indo para a casa dela, ela estava indo para o estacionamento, onde ela deixava o carro dela, e que ela iria pegar o carro e iria direto para a casa de Montouto sozinha, enquanto a filha ficava em casa fazendo a lição. Às 10h31 da noite, os pais vão até a delegacia registrar o desaparecimento da filha. Numa primeira versão dos acontecimentos, a Rosário falou que saiu de casa por volta das 7 e que quando voltou, algumas horas depois, a menina já não estava mais lá. E aí não demorou muito, apenas 3 horas depois, por volta da 00:40 da madrugada, um casal encontrou o corpo de uma menina na cidade de Tel. Era 1h39 da manhã quando a Guarda Civil recebeu a notificação e o delegado de plantão foi até o local. O corpo apresentava sinais de violência e logo ficou claro que era a Assunta. Ela estava jogada na beira de uma estrada de terra, onde tinha bastante mato em volta, e o local era bem escuro à noite e ali uma estrada de terra onde só passava carros.
e ficava a cerca de 7 quilômetros do centro da cidade de Santiago. Os investigadores suspeitaram logo de cara que o ponto onde o corpo tinha sido encontrado não era o mesmo local onde a menina teve a vida tirada. Um morador da região se apresentou para a polícia naquele momento e informou que tinha passado pelo local onde o corpo foi encontrado cerca de 1 hora antes da descoberta, mas disse não ter visto nada de estranho na estrada. Essa foi uma questão muito levantada, porém, por volta da 1h30 da manhã, um casal que estava indo para uma festa se deparou com o corpo da menina nesse mesmo caminho. O testemunho desse homem que falou que passou na estrada e não tinha visto o corpo acabou sendo desconsiderado pela polícia. Eles acham que o corpo já estava lá e o homem não viu, porque o local era muito escuro. Isso foi uma questão de bastante controvérsia nesse caso, porque no momento em que ele passou e não viu o corpo, os pais da Assunta já estavam na delegacia. Então essa declaração, de alguma forma, inocentaria os pais da Assunta, porque seria impossível eles estarem na delegacia e ao mesmo tempo irem colocar o corpo da menina onde estava. Porém, como eu falei, a gente ainda vai entrar nessas questões, mas essa declaração, que era um vizinho ali da região, acabou sendo desconsiderada. Eles acham que, de fato, ele passou perto do corpo da menina e acabou não vendo, porque era uma região muito escura e ele passou perto, mas não viu. A menina estava no chão e seu corpo não parecia ter sido arrastado, uma vez que não tinha marcas na terra, e ela apresentava marcas nos pulsos e nas canelas, indicando que ela tinha sido amarrada. E tinha fios laranja em volta do seu corpo e uma máscara parecida com o que a gente usava ali na pandemia. E isso indicava, pelas marcas e pelos fios ali perto, que ela tinha sido amarrada por esses fios. Após análises, ficou confirmado que a menina tinha sido amarrada, porém, depois de ter tido a vida tirada. O que indicava que provavelmente ela tinha sido amarrada para forjar um sequestro ou então apenas para facilitar o transporte do corpo. A luz ultravioleta revelou também que havia uma substância ao redor da boca dela, mas infelizmente não foram colhidas amostras dessa possível pista. A retirada do corpo ocorreu às 7 da manhã e agentes da Guarda Civil e do Laboratório de Criminalística isolaram toda a área. E ao longo de todo aquele dia eles averiguaram todo o entorno em busca de pistas que pudessem esclarecer o que tinha acontecido. O delegado José Antônio Vasques Taim decretou sigilo nessa investigação. Talvez por isso que tem algumas informações que é tão difícil ter acesso referente a esse caso. Mas claro que a notícia da descoberta do corpo da Assunta chocou os moradores de Theo. A região ali tinha cerca de 18 mil habitantes e era considerado um local bastante seguro. E coincidência ou não, o local onde o corpo da Assunta foi encontrado ficava a apenas 5 quilômetros da casa de campo que a Rosária havia herdado dos seus pais e montou. Aquela casa de campo que ela falou que tinha ido dar uma verificada no dia dos fatos. Após análises forenses através da urina, foi confirmado que a Assunta estava sob forte efeito de um ansiolítico e que ela tinha tido as vias respiratórias bloqueadas. Ou seja, alguém tinha dopado a menina e depois tampado sua boca e nariz para impedir que ela respirasse. E foi estabelecido que tudo aconteceu por volta das 9 horas da noite. Após tudo ser levado para análise em laboratório, na camiseta que a Assunta usava foi detectada 2 manchas de um fluido biológico, que foi identificado como sêmen. Uma das manchas estava especificamente na região do peito esquerdo. A presença desse fluido biológico na camiseta da menina inicialmente parecia a prova perfeita para usar contra o Afonso, porque foi detectado que era um perfil biológico masculino. Bastava então confirmar que era dele. Porém, quando testaram para confirmar se pertencia a ele, o resultado deu negativo. E esse foi um ponto de reviravolta no caso. Agora eles precisavam saber de quem vinha aquele fluido na camiseta da menina. E essa prova poderia inocentar o Afonso e também comprovar a teoria de que a menina teria sido sequestrada por um terceiro. Após verificar no banco de dados da polícia, foi localizado de quem era aquele fluido corporal. E era de um jovem colombiano que morava em Madrid. Ele então se tornou um suspeito do crime, porém quando ele foi interrogado, ele tinha um álibi que comprovava que no momento dos fatos ele estava em Madrid. E ele estava acompanhado da sua mãe e namorada. E inclusive eles tinham fotos postadas nas redes sociais que comprovavam isso. Agora, como o fluido desse homem foi parar na roupa da Assunta? Foi confirmado que isso aconteceu durante os exames periciais.
a camiseta foi contaminada no laboratório. Esse homem já tinha sido acusado de abusar de uma menor e por isso tinha uma camisinha com amostras do seu sêmen no mesmo laboratório e também na mesma câmara frigorífica onde foi analisada a camiseta da Assunta. Então dessa forma acabou ocorrendo essa contaminação. Isso inocentava esse homem colombiano e continuava a lançar suspeitas sobre os pais da vítima. No corpo não foram encontrados sinais de abuso e depois disso o corpo foi liberado para velório e a menina foi cremada. Nem preciso dizer que logo de cara os pais eram os principais suspeitos do crime. Ainda mais quando foi confirmado que a Assunta, no dia dos fatos, tinha ingerido 27 comprimidos de lorazepam entre as 3 e 4 horas da tarde. Esse era o mesmo ansiolítico que a Rosário usava para suas crises de depressão. Segundo os 2 toxicologistas que analisaram os restos do conteúdo gástrico da Assunta, também a sua urina e os seus cabelos, os comprimidos foram ingeridos durante ou após a refeição daquele dia, após o almoço. E como às 5h20 uma câmera capturou a Assunta caminhando sem dificuldade pela rua, indicava que ela tinha tomado aqueles comprimidos próximo daquele horário. Porém, naquele momento ainda não tinha feito efeito. E foi estabelecido que o efeito demora pelo menos 2 horas para se manifestar no corpo. Tudo isso indicava que ela tinha ingerido esses comprimidos enquanto estava na casa do Afonso, do seu pai, junto com a sua mãe. E provavelmente para que ela ingerisse tantos comprimidos sem saber, a hipótese é que tenha sido diluído na comida ou no suco do almoço. Os especialistas explicaram que acima de 0,03 microgramas no sangue já é considerado como intoxicação. E na Assunta foram detectados 0,68 microgramas, uma quantidade extremamente elevada. O exame também revelou outra informação bastante importante para a investigação. Nos 3 meses anteriores aos fatos, a menina tinha consumido regularmente 2 tipos de ansiolíticos. E aquele remédio para alergia que o pai dela havia dito que ela tinha que tomar não foi detectado no seu corpo. Isso indicava que a menina já havia sendo dopada há meses com um ansiolítico e por isso ela apresentava tontura e sonolência, e também que o Afonso havia mentido para as professoras de música, que a menina tomava antialérgico. Logo após a descoberta do corpo da Assunta, os investigadores decidiram verificar a casa de Montouto, porque eles não achavam que era coincidência a menina ter sido encontrada tão perto ali da casa da mãe dela. Fora que a Rosário falou que tinha estado naquela casa na tarde dos fatos. E aquela, na verdade, não era uma casa, era uma mansão enorme e muito bonita que ela tinha herdado dos seus pais. E como a Rosário havia dito que estava na casa quando a filha desapareceu, eles quiseram verificar qualquer pista que pudesse ter ali. Quando eles entraram na casa, eles verificaram um cesto de lixo que tinha no quarto da Rosário e lá eles encontraram um fragmento de corda laranja, bem parecida com a corda laranja que foi encontrado junto ao corpo da menina. Além disso, tinha lenços e máscaras. Foi alegado pela Rosário que eles usavam máscaras na casa por causa de toda a umidade e fungos no local, que estava praticamente abandonado há muito tempo, e também que os fios laranja eram utilizados para serviços ali na casa. A investigação também confirmou que o Afonso tinha ido comprar o ansiolítico em 3 farmácias diferentes na cidade de Santiago pouco tempo antes dos fatos. Juntando isso ao fato de que a menina vinha sendo intoxicada com esses remédios, o quebra-cabeça começa a se formar ali na cabeça dos investigadores. Até então, a investigação tinha muitos elementos que apontavam que os pais da Assunta eram os responsáveis pelo crime. Porém, ainda eles não tinham uma prova física que colocava eles como culpados. E a investigação ficou trabalhando em cima das 3 maiores pistas encontradas durante a investigação, que eram as cordas encontradas na casa de Montouto, semelhantes às utilizadas para amarrar o corpo da menina, a presença do ansiolítico lorazepam em quantidades tóxicas no corpo dela, e além disso, o notebook e o segundo celular do Afonso, que não foram encontrados no início da investigação na casa dele, mas posteriormente em uma segunda investigação simplesmente apareceram lá, tinha o disco rígido que tinha sido adulterado. Então logo quando encontraram o corpo da menina, eles fizeram uma investigação na casa da Rosário, na casa do Afonso e também na casa de campo da Rosário. E de primeira eles não encontraram notebook e nem aquele segundo celular do Afonso. Aquilo nem foi mencionado, eles olharam todo o apartamento, não encontraram. Eles não estavam buscando exatamente por aquilo, porém não encontraram. Em uma segunda investigação no apartamento do Afonso, eles olharam os mesmos locais que já haviam olhado e do nada estava um segundo celular e o notebook ali. Então ficou claro para os investigadores que
na primeira averiguação na casa do Afonso, ele tinha retirado aqueles itens, adulterado o que precisava e depois colocado no local de novo. E pior, com o disco rígido adulterado. Então ele tinha excluído algumas coisas dali do notebook dele. Claro que ele alegou que o notebook dele tinha estado na casa o tempo inteiro, porém os investigadores não tinham encontrado. E aí, quando o notebook foi analisado, foi descoberto que o Afonso havia visitado muitas páginas pornográficas. E principalmente vídeos e imagens de mulheres com características asiáticas. Isso fez com que muitos suspeitassem que talvez o Afonso não tivesse um olhar de pai para a Assunta, se é que vocês me entendem. No celular da Rosário, que também foi apreendido e analisado, encontraram algumas fotos da Assunta que foram consideradas inapropriadas. Essas são fotos onde a Assunta está usando colã e meia arrastão e ela está toda maquiada, ela está fantasiada para uma peça de balé que ela participou. Ela está com uma fantasia de cabaré que a professora tinha escolhido para todas as alunas usarem. E a Rosário e o Afonso tinham tirado fotos dela vestida daquela forma, deitada no sofá. E como a menina estava deitada um pouco largada no sofá, com as pernas um pouco abertas, parecia na verdade que ela estava cansada. E isso foi muito mal visto na época da investigação. Mas, como eu falei, isso foi apenas uma suspeita inicial e como ficou confirmado que a Assunta nunca tinha sofrido nenhum tipo de abuso e que aquele líquido corporal encontrado na camiseta dela sequer pertencia ao Afonso, essa hipótese acabou sendo descartada. Uma segunda busca foi feita na casa de Montouto pelos investigadores e dessa vez toda a imprensa acompanhou de perto essa segunda visita. E acontece que em determinado momento, enquanto a Rosário aguardava do lado de fora da casa, ela parece conversando e rindo, como se nada tivesse acontecido. Isso foi considerado um absurdo por toda a imprensa, porque como uma mulher tinha acabado de perder a única filha e estava sorrindo e conversando daquela forma, como se não estivesse nada acontecendo. A casa dela sendo revistada, sendo uma possível cena de um crime, e ela tão tranquila daquela forma. E aí, em seu segundo depoimento para a polícia, a Rosário foi confrontada pelos policiais com uma mentira que ela tinha contado. Os investigadores tiveram acesso às câmeras de segurança de um comércio que tinha capturado o momento em que a Rosária passava de carro no dia dos fatos em direção a Montouto. Ela havia alegado inicialmente, em sua primeira versão, que tinha ido até aquela casa de campo sozinha. Porém, essa filmagem demonstrava que a Assunta estava com ela naquele carro. Portanto, ela tinha mentido para a investigação. E se a menina tinha ido com ela até Montouto, até a casa de campo, isso indicava que a Rosário estava com a filha no momento do crime. Quanto ao Afonso, ele não foi visto no carro e ele alegou desde o início até o final que ele não saiu do seu apartamento nenhuma vez naquele dia. Apenas depois que ele ficou sabendo do desaparecimento da sua filha e foi até a delegacia fazer a denúncia. Quando a Rosário foi confrontada com essa mentira dela, ela acabou alterando sua versão. Nessa segunda versão dos fatos, ela disse que, na verdade, ela tinha saído da casa do Afonso após o almoço, pegou seu carro na garagem, passou no apartamento para procurar uma mala para pegar alguns biquínis que estavam na casa de campo e que, nesse momento, a Rosário falou então que a Assunta e ela entraram no carro, mas no meio do caminho, quando ela estava a caminho da casa de campo, ela decidiu deixar a menina em uma rua próxima para que a Assunta fosse até a casa do Afonso. Então ela falou que desistiu de levar a Assunta com ela no meio do caminho, deixou ela ali perto da casa do Afonso para ir até a casa do pai. E a Rosário falou que continuou fazendo sua viagem até a casa de campo sozinha. Estranhamente, nenhuma câmera de segurança capturou o momento que a Assunta foi andando em direção à casa do pai dela. E segundo o Afonso, a menina nunca chegou à sua casa naquela tarde. Depois de algumas horas, ela foi dada como desaparecida. Agora, nessa investigação, tudo aconteceu muito rápido. E no dia seguinte à descoberta do corpo da menina, dia 23 de setembro, a Rosária foi presa suspeita do crime. Ela foi pega nessa contradição em seu depoimento e foi alegado pelo delegado que essa decisão também foi tomada para preservar os depoimentos de amigos e familiares, porque a Rosário poderia pedir que eles mentissem em pequenos detalhes para fornecer a ela um álibi. Além disso, segundo o delegado, poderia existir outras pistas que a investigação ainda não tinha descoberto que ela poderia destruir.
Além disso, a Rosária tinha meios econômicos e também contatos no exterior, então ela poderia arrumar uma forma de fugir. No dia seguinte, dia 24 de setembro, o Afonso também foi preso por ter sido provado que ele fazia a compra dos remédios para dopar a Assunta e também que nos horários em que ela tomava esses medicamentos, antes de ir aos cursos, ela estava sempre na casa do pai. Durante 3 dias, os dois permaneceram em 2 celas próximas, onde todas as conversas estavam sendo gravadas, sem que eles soubessem. E durante uma dessas conversas, a Rosária disse o seguinte para o Afonso: "Você e seus joguinhos. Você teve tempo de se livrar disso?" Isso demonstrava que parecia que ele tinha algo a esconder da investigação. E o Afonso respondeu mandando ela ficar quieta porque eles poderiam estar sendo ouvidos. Como eu falei, isso fez parecer que eles tinham algo a esconder ali dos policiais e da investigação. Somado a tudo o que já haviam descoberto sobre os dois, parecia que de fato eles dois eram os criminosos. Durante a prisão da Rosário, a polícia ficou sabendo daquela suposta invasão na casa dela, onde um homem desconhecido teria apertado o pescoço da Assunta numa madrugada qualquer. A polícia questionou por que ela não fez nenhuma denúncia na época e nunca ficou explicado o porquê. A Rosário, durante toda a investigação, sempre que era pega ali mentindo ou escondendo algo, ela criava desculpas para justificar suas ações. E mais uma vez ela fez isso. Ela deu uma explicação falando que não queria assustar a Assunta com todo aquilo que tinha acontecido e simplesmente deixou passar. Porém, existem algumas interpretações sobre esse incidente. Alguns acreditam que foi pura invenção da Rosário. Outros acreditam que foi uma primeira tentativa dos pais de tirar a vida da menina. E acontece que a vizinha do 3º andar do prédio onde a Rosário morava garantiu que, na verdade, naquela noite, ninguém invadiu o apartamento. Porque senão, os seus cachorros teriam escutado e latido, como eles sempre faziam quando ouviam barulho. A vizinha falou que naquela noite, seus cachorros dormiram a noite toda e não latiram, então não houve nada de diferente na casa. O que faz parecer que existe a possibilidade da própria Rosário ou do Afonso ter feito aquilo com a menina. Agora, o porquê teriam desistido de tirar a vida dela naquela madrugada não fica explicado o porquê. Para a investigação, estava claro que um dos dois, ou então os dois, estavam diretamente envolvidos nesse crime. Eles tinham certeza de que no dia dos fatos, a Rosário tinha levado a menina até Montouto, que já estava sob efeitos de remédios, e de lá ela não saiu viva. Mas eles não conseguiam saber se o Afonso tinha estado junto ou não nesse momento. O celular dele esteve desligado durante quase o dia inteiro e dessa forma não tinha como confirmar a sua real localização. Porém, ele afirmava que tinha ficado em casa. O que era fato comprovado é que a menina vinha recebendo doses de medicamentos há 3 meses e que no dia dos fatos ela tinha ingerido pelo menos 27 comprimidos. Era fato também que ela tinha estado com os pais no momento em que ela ingeriu esses comprimidos e também que estava no carro com a Rosário a caminho de Montouto, aquela casa de campo. Rosário e Afonso ficaram presos 2 anos até o julgamento, que ocorreu em 2015. E inúmeras dúvidas ainda existiam em volta desse caso, como, por exemplo, a motivação para o casal fazer algo tão terrível com a única filha que tinham. E um consenso era que um dos dois tinha tido aquela ideia e convencido o outro, ou a ajudar no crime, ou então a ajudar a esconder o crime. Existe uma teoria que diz que a ideia partiu da Rosário. E de acordo com essa teoria, seria pelo fato da Assunta ter se tornado um empecilho para a nova vida que a Rosário pretendia iniciar com seu amante, após a separação do seu marido. E o Afonso, que era um homem desempregado, teria deixado se levar pela ideia de tirar a vida da menina, impulsionado pela sua absoluta dependência financeira da sua ex-mulher. Agora, no caso da ideia ter partido do Afonso, ele teria começado a traçar esse plano quando descobriu que a Rosário ainda mantinha relacionamento com o amante, mesmo após ela prometer que não continuaria com aquele caso. Com isso, seus planos de se reconciliar com a sua esposa acabaram indo por água abaixo, então a ideia dele foi ter algo com a Rosário que conectasse um ao outro para sempre. E claramente a Assunta não era um elo suficiente para conectar um ao outro, afinal eles já tinham adotado a menina e mesmo assim a separação estava ocorrendo. Então um crime poderia fazer com que a Rosário ficasse sendo chantageada pelo Afonso por toda a vida. E também seria uma forma de vingança do Afonso contra a Rosário. Segundo essa teoria, o Afonso teria convencido a Rosário de que a Assunta deveria ter a vida tirada, dizendo que a Rosário poderia se libertar de um fardo que a oprimia e ambos poderiam começar a vida do zero.
E um bom exemplo disso é o que aconteceu no dia 20 de setembro, um dia antes do crime. A mãe da Assunta ficou com o amante naquela madrugada e pediu que o pai cuidasse da menina, porém o Afonso, ao invés de ficar com a filha, saiu para tomar um vinho com um amigo e a menina ficou sozinha em casa até as 11 horas da noite. Então, claramente, a Assunta era uma menina muito negligenciada por ambos os pais. Segundo essa teoria, se tudo corresse bem, o Afonso poderia exigir que a ex-mulher o ajudasse financeiramente, já que ele era um homem falido. Mas se algo desse errado, como de fato aconteceu, ele tomaria as medidas para garantir que a Rosário fosse a única a parecer culpada do crime. E de fato, a viagem de carro até a casa de campo foi feita no carro da Rosário e pela Rosário. E tudo isso teria sido pensado para que só ele tivesse um álibi válido. Outra teoria também diz que eles tinham algo muito sério a esconder e a Assunta acabou descobrindo, com medo de que ela contasse para os seus amiguinhos ou então vazasse a informação para alguma professora, alguém conhecido. Eles decidiram que seria bom dar um fim na vida da menina. A verdade desse caso, nunca ninguém vai ficar sabendo. Apenas sabemos que um acobertou o outro até o final, negando veementemente o crime. Agora, sobre o julgamento. Quando estava chegando perto ali do julgamento, apareceu uma testemunha ocular que tinha visto o Assunta no dia dos fatos. Essa testemunha comprometia a linha do tempo montada pela defesa do Afonso. Esse era o depoimento de uma jovem 3 anos mais velha que a Assunta, que era sua colega de classe nas aulas de francês. Essa menina afirmou ter visto a Assunta e o Afonso na rua na tarde de 21 de setembro, no dia dos fatos. Essa menina tinha ido com o namorado comprar um tênis e ao sair da loja ela falou que viu a Assunta e o Afonso subindo uma avenida. No dia seguinte, ao saber que a Assunta havia sido encontrada sem vida, ela contou para toda a sua família que realmente a tinha visto com o pai na tarde anterior. O recibo de compra dessa testemunha indicava que às 6h21 da tarde ela tinha feito a compra de um tênis. E segundo a testemunha, logo em seguida ela saiu da loja onde viu a Assunta e o Afonso. Isso significaria uma inconsistência temporal com a câmera que capturou a Rosário e a Assunta juntas no carro a caminho da casa de campo. Porque isso tinha acontecido exatamente no mesmo horário. Porque elas tinham sido capturadas dentro do carro pela câmera de segurança exatamente no mesmo horário, às 6h21 da tarde. Obviamente, era impossível a Assunta estar ao mesmo tempo andando na rua com o pai e com a mãe em direção à casa de campo. Mas se caso esse testemunho fosse verdadeiro e a caixa registradora tivesse marcado o horário errado, significava que o Afonso tinha mentido dizendo que ele ficou em casa a tarde toda lendo naquele dia. Então, esse testemunho era muito ruim para o Afonso. E aí a defesa do Afonso alegou que a testemunha tinha se enganado, a testemunha dizia ter certeza do que tinha visto e a acusação acreditava que o Afonso havia mentido sobre isso por estar diretamente conectado ao crime. No fim, essa caixa registradora da loja não foi auditada para apurar o horário exato desse evento, mas o júri acreditou na testemunha. Após algumas análises das câmeras de segurança que detectaram a testemunha andando próximo da loja no local alegado, foi determinado que era possível que a Assunta estivesse com o pai alguns minutos antes de entrar no carro da Rosário. Então, é possível que o Afonso tenha mentido e tenha sim saído de casa naquele dia. Agora, só faria sentido ele ter mentido sobre isso se ele for de fato culpado. Também foi considerado provado que a menina estava sendo dopada 3 meses antes dos fatos. Outro ponto provado foi que no dia dos fatos os pais almoçaram com a filha na casa do Afonso e que deram a ela uma quantidade necessariamente tóxica do mesmo medicamento. Porém, o medicamento teria demorado a fazer efeito e então a sufocaram até ela parar de respirar. Diante dessas provas, o júri declarou por unanimidade Rosário Porto e Afonso Basterra culpados pela morte da filha Assunta. E eles foram condenados a 18 anos de prisão. Desde então, o Afonso e a Rosário, apesar de estarem na mesma prisão, nunca mais se encontraram, exceto no tribunal. Eles não mantiveram nenhum relacionamento após a sentença. Porém, ambos continuaram um acobertando o outro e se dizendo inocentes. A Rosário tentou tirar a própria vida na prisão 2 ocasiões, uma em 24 de fevereiro de 2017, quando foi encontrada inconsciente por ter ingerido vários comprimidos para dormir que ela vinha acumulando.
E em 12 de novembro de 2018, ela também tentou tirar a própria vida se pendurando pelo pescoço no chuveiro, com um cordão de moletom. Porém, outra detenta acabou a salvando. E então, finalmente, em 18 de novembro de 2020, ela conseguiu tirar a própria vida usando um lençol, onde se pendurou na janela. Ela deixou todo o seu patrimônio com imóveis muito valiosos para um amigo da família que a visitava com frequência. E ela não deixou nada para o seu ex-marido. O Afonso hoje tem 60 anos e continua preso. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui pra mim qual teoria você acredita mais. Foram eles que cometeram esse crime? E se você acredita que sim, que foram eles, que é muito provável que tenha sido eles, foi provado, na verdade, que foram eles. Em qual teoria você acredita mais? Por que eles cometeram esse crime? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo caso.